Então, nós já boa noite a todos. Boa noite. Já fizemos a prece, uma leitura linda do Evangelho, falando de Jesus, acolhendo as crianças, né? E aqueles que se assemelham. E hoje também nós trouxemos uma reflexão que é está acontecendo muito no nosso dia a dia. Nós estamos passando a cada momento, a cada período da nossa vida, principalmente nesses últimos tempos, por períodos difíceis, né? Estamos atravessando praticamente 2 guerras e outras notícias que temos do mundo todo, além daquelas que nós temos aqui no Brasil, né? Então, a gente vai vendo, por exemplo, a violência aumentando a cada dia. Nós vemos pelas notícias dos noticiários, até nas cidades pequenas, né? Como a nossa região, quantas coisas acontecem. Nós vemos também algo que está acontecendo muito entre as pessoas, o desamor, a falta daquele olhar carinhoso para atender as pessoas. São poucos aqueles que continuam fazendo dessa maneira, agindo dessa maneira. Nós vemos também o abandono. Estava vendo uma reportagem de um médico geriatra que trata de idosos, e ele falando dos pais, das mãezinhas que vão sendo colocadas lá e que são praticamente esquecidas das pessoas, dos seus filhos, e quanta dor existe naqueles corações. Então, eu achei muito importante, porque ele, como um profissional, ele notou isso naqueles seus assistidos. E outra coisa que estamos vendo muito é a dissolução dos laços de família. As famílias se desagregando. Não existe mais aquele compromisso que existia com os nossos avós, mesmo com nós próprios, né? De começarmos a vida junto, terminarmos a vida junto. É lógico que no meio do caminho acontecem problemas, nós não estamos falando disso, nós estamos falando da irresponsabilidade, da facilidade com que as pessoas se afastam um do outro, sem se importar com os seus filhos. Nós temos lá no CEPI 620 crianças, desde 3 anos até 18 anos. E nós vemos a diferença de cada uma daqueles que têm um lar, que existe o cuidado, que existe o amor, não a fartura, porque tratamos com crianças simples, né? Crianças que necessitam de famílias pobres, mas que têm um aconchego. Então, a criança que tem aquele aconchego, aquele carinho, dentro da própria simplicidade da família, ela tem um comportamento totalmente diferente daqueles que têm uma família desestruturada. Outra coisa que nós vemos, quando éramos jovens, nós temos assim, nós podemos lembrarmos o que nossos pais falavam. Eu já falo da minha criação, porque eu sou muito jovem, mas eu falo assim, nós aprendíamos valores morais, que eles são imutáveis. Pode haver toda a modernidade do mundo, mas os valores morais, eles não se modernizam. É como os 10 mandamentos, eles são sempre o mesmo. O respeito. Nós vemos que hoje eles estão deixados de lado, os valores morais. Então, nós chegamos, eu não estou falando das coisas ruins, não, só das coisas ruins, porque existem muitos grupos bons trabalhando, como esse aqui, outros bons. Nós estamos comentando as coisas que estão acontecendo para que a gente fique com o olho fechado
sobre o que está acontecendo no mundo e acomodado. É para a gente estar informado e tentar fazer alguma coisa. Nós estávamos, quando ia chegar o terceiro milênio, né? As pessoas estavam, nossa, vai ser tudo melhor, vai melhorar de repente, nós vamos passar para um mundo de regeneração, é verdade. Mas não foi assim. Para passar para o mundo de regeneração, existe toda essa transição planetária que nós estamos passando. Os espíritos falam que vai haver aquele momento em que aqueles espíritos que não conseguem mais conviver com o mundo, o mundo de regeneração, vão passar para outro mundo, como nós passamos também. Então, a gente vai vendo que há necessidade de estarmos atentos a isso. Aí, de repente, nesse início do terceiro milênio, nós que esperávamos uma melhoria, nós vemos uma festa pública o Cristo, o nosso Mestre, sendo arrastado no meio da avenida, chicoteado numa festa mundana, e daí, e as pessoas, muitas pessoas aplaudindo. Então a gente fala, o que é isso? O que nós estamos fazendo com o nosso Mestre? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que a gente aprendeu? Nós vemos que algumas pessoas que fazem isso podem ser ignorantes da mensagem. Mas todo mundo hoje conhece o Cristo, existem muitas crenças religiosas. São aquelas pessoas que, veja, elas estão às vezes frequentando casas, templos, igrejas, são apenas rotuladas de cristãs ou de, sei lá, que pertencem àquela religião. Porque aquele que realmente acredita e que é atuante, ele não vai aplaudir dessa forma. Nós estamos, quando na época eu vi aquela cena, eu fiquei pensando, o que fizeram com Jesus há 2000 anos? Ele carregando a sua cruz, sendo chicoteado, coroado de espinhos, e pensa, quando ele estava no último momento, ele ainda dizia, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. É esse o Cristo que hoje as pessoas estão boicotando do ensino até das nossas crianças. Porque todas as crianças, todos aqueles jovens que têm essa base, que têm uma religião, nós não estamos falando que tem que ser espíritas, não, que tem uma religião, aquela que eles se sentem confortáveis, que conseguem seguir. Mas a necessidade disso, de passar isso para as nossas crianças. E como nós vamos agir diante desses acontecimentos? Eu pergunto, será que é esse o mundo que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, para as pessoas que convivem com a gente, para aqueles que estão do nosso lado, enfim, para a humanidade? É esse o mundo que nós queremos, que está infelizmente dominando muitos grupos da sociedade? Muitos grupos estão se voltando, achando que isso é normal. Agora tudo fica normal. Agora você faz uma coisa, é normal, deixa pra lá, daqui a pouco melhora. E as coisas vão piorando. Eu estava conversando agora no caminho a questão das drogas.
50 anos, quando nós fundamos o CEPI, as crianças tinham um grupinho de crianças muito pequeno que usavam drogas. Mas as drogas era aquele thinner que eles cheiravam e depois era cola de sapateiro. Agora não. Agora as drogas são pesadas e a gente vê pessoas se perdendo totalmente sobre isso. Será que é esse mundo que nós queremos? Até para o nosso vizinho, para as nossas crianças que a gente cuida. Eu acho que nós queremos um mundo melhor. E o que nós estamos fazendo para melhorar isso? Eu me questiono muito. E, às vezes, a gente vai vendo, né, as pessoas falarem, eu vou participar de tal grupo, de fazer isso, de fazer aquilo, porque, sabe, é uma brincadeirinha, não vai ter nada, não vai fluir nada em minha vida. Eu vou naquela festa que rola bebida, que faz isso, porque não é nada na minha vida. Mas, vamos citar, por exemplo, o carnaval. Aqueles que vão e que fazem, que participam. Depois, na quarta-feira de cinza, vai fazer o quê? Vai lá ser benzido. Né? E muitos vão na casa espírita pedir um passe para poder tirar as energias doentias. Por quê? Mas eu não vou me contaminar. Quem disse que não? Porque nós somos seres imperfeitos ainda. Uma brechinha que nós temos é o suficiente para que a gente possa se ligar com uma energia ruim. Então, é isso que nós vamos ver. Agora, diante de tudo isso, por que muitos buscam esse caminho, escolhem esse caminho? Jesus falou das estradas, né? Porfiai pela estrada estreita, pela porta estreita, porque largo é o caminho da perdição. Então a gente imagina assim, um portal estreito, pequeno, difícil da gente passar, e um portão enorme, cheio de flores lá. As pessoas vão para onde? Para quê? Tudo florido. Mas o que acontece? Porque lá as coisas são mais materializadas, mais fáceis. Não exige sacrifício. Mas a porta estreita exige. É fácil ser espírita, gente. É fácil ser cristão. Você está vigiando constantemente. Porque o espiritismo, ele não proíbe nada. Não tem nenhuma proibição. Ele nos dá responsabilidade. Isso é muito maior do que se for proibição. Por quê? Porque na proibição, não vou porque é proibido. A responsabilidade não. Você tem que saber, você tem que julgar, você tem que conhecer para saber as consequências do que você vai fazer. É uma responsabilidade que a doutrina nos dá. Exige muito de nós. Mas é para quê? Para isso que nós estamos. Nós não estamos aqui para nos divertir. Lógico, temos o direito de ter a nossa vida, de ter momentos felizes, tudo. Mas com equilíbrio. Somos espíritas cristãos. Aí, como que a gente pode pensar? Existe uma fala do apóstolo Paulo que diz assim: viver no mundo sem ser do mundo. Que nós devemos viver no mundo sem ser do mundo. Olha, temos que pensar muito nisso. Viver no mundo. Eu trouxe um texto de um amigo espiritual que
ele fala assim, viver no mundo sem ser do mundo é um dos desafios mais difíceis da nossa vida. É estar no mundo sem ser do mundo. Eu estou vivendo no mundo, recebendo todos os convites do mundo, convites bons, convites que não são bons. Eu estou sendo tentada a participar de tantas coisas que, para mim, como ainda sou imperfeita, seria um prazer. Mas eu tenho. Então, é um dos desafios mais difíceis, é viver no mundo sem ser do mundo. Então, ele fala, viver no mundo sem ser do mundo é o conceito de cumprir deveres terrenos, usufruir da vida, mantendo a paz interior, a ética, o propósito elevado, sem se escravizar pelo materialismo, pelos prazeres efêmeros ou sistemas de valores negativos. É tudo isso que a gente vê. Então, a ética, como está em falta nos dias de hoje. Os nossos avós falavam do fio de bigode. E agora? Nem contratos assinados, nem ameaça de prisão não faz com que as pessoas tenham ética. Então, esse é o panorama que nós estamos vendo. E continuo falando que existem muitas e muitas pessoas de bem, mas nós temos uma reflexão do momento atual. Então, a gente vai ver a paz interior, como é bom. Por exemplo, quando a gente sai daqui, quando a gente sai de um trabalho de ajuda, quando você, na própria vida sua, no dia a dia, você pode fazer algo que te dê prazer e que seja bom. É uma paz que não tem explicação. Não tem explicação. Então, o propósito elevado. Nós temos um propósito de vida. Nós sabemos aonde nós vamos chegar. O que eu quero fazer não é na vida material. Na vida material a gente quer estudar, quer arrumar um emprego melhor, quer crescer. Eu estou falando da vida espiritual. A gente tem um propósito. Joana de Ângeles, que nós devemos procurar ser melhor hoje do que fomos ontem, amanhã do que foi hoje. Nós fazemos isso. Então, a paz interior, a ética, o propósito elevado, não se escravizar pelo materialismo, pelas coisas da matéria. As coisas da matéria são boas, são bonitas, mas elas estão ali para a gente poder desfrutar dessa forma equilibrada. Então, a gente vai vendo que esse amigo benfeitor, ele fala que o mundo é como se fosse uma escola. Viver no mundo é uma escola de crescimento. Nós só vamos alcançar um patamar maior espiritualmente se nós seguirmos aquilo que nos foi determinado, que nos foi trazido com tanto amor por Jesus, para que a gente pudesse seguir e ser melhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse ele. Então ele mostrou para nós o caminho. E ele vivenciou o caminho para que a gente o seguisse. Então, a gente viver no mundo sem ser no mundo não é se tornar um eremita. Por exemplo, se eu for dentro, ficar numa caverna lá e sozinha no mundo, para que eu estou servindo? Viver no mundo é trabalhar, é dar sua colaboração, é você fazer o máximo que você pode para melhorar o mundo
sente aversão pelas pessoas, vou me afastar das pessoas porque eu sou bom. Não é isso. Recluso, por exemplo, a pessoa que vive isolada, que não gosta de convivência social, aquele que é egoísta. Eu sou melhor de todos, então eu não me misturo com ninguém, eu vivo a minha vida. Não. Nós temos que participar do mundo dentro daquilo que Jesus nos ensinou e que os nossos benfeitores amigos nos trazem tanto. Em resumo, uma jornada é uma jornada onde a pessoa utiliza as oportunidades terrenas para evoluir moralmente, permanecendo no mundo, mas mantendo a mente e o coração voltados para os valores superiores. Outro ponto que deve ser pensado também. Às vezes nós ouvimos as pessoas falarem assim, mas eu não sei das coisas, eu não sei como é que eu sou. De repente eu vou e faço isso, acontece, eu tenho esses rompantes que eu vou e faço, e às vezes nem sempre é certo. Mas é porque não se conhece. Não para um minuto para se conhecer. Nós temos que nos conhecer. No Livro dos Espíritos, na pergunta 919, tem ali: qual é o meio mais eficaz que tem o homem de melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio mais eficaz de nós sermos felizes nessa vida e resistir tudo isso, todos esses convites que o mundo nos faz? A resposta: um sábio da antiguidade ele disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a nós mesmos. Eu me conheço. Eu sei aquele momento em que eu posso me explodir. O que me faz explodir? Eu sei aquele momento em que eu preciso perdoar. Eu sei aquele momento em que eu preciso me calar. Ter paciência. Eu não conheço. Mas as pessoas às vezes falam: eu não conheço, eu sou explosiva. De repente, eu quebro tudo. Então, para esse lado, há o conhecimento. Mas o conhecimento interior, qual é o meio de nós conseguirmos isso? A resposta no Livro dos Espíritos é a seguinte: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas diremos: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? E é uma verdade. Às vezes a gente desculpa as nossas falhas e vê a mesma falha nos outros e a gente não desculpa. É muito difícil, né? Às vezes a gente vê tanta coisa que a gente vai, deixa pra lá, depois só essa vez, não sei o quê. Mas se alguém na nossa frente vai, a gente já então, aí está a ilusão do amor próprio, de atenuar as faltas e torná-las desculpáveis, as nossas. Por exemplo, o avarento se considera apenas econômico e previdente. Ele não se julga miserável. Ele acha que ele é econômico. Eu estou economizando. O orgulhoso julga-se em si que só há dignidade. Eu sou digno. Isso é muito real. Mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-se. Quando estiverem indecisos sobre o valor de uma das vossas ações, inquire a você mesmo como a qualificação
isso. Então, isso vai ajudando muito a gente deixar de censurar as pessoas. E diz ali, toda noite, pararmos um pouquinho e pensarmos. Devemos fazer a nossa oração, né? Porque à noite, abrindo aqui um parênteses, o nosso espírito pode, na hora de dormir, ir para muitos lugares. E nós gostaríamos sempre que eles fossem levados para lugares bons. E essa oração vai nos ajudar muito. Então, nesse momento, pensarmos, o que eu fiz hoje? É tão pouco tempo, gente. Às vezes nós ficamos tanto no celular de noite para saber as notícias do dia, para o noticiário que nós perdemos nos noticiários da TV. Mas vamos parar um pouquinho e pensar, o que eu fiz hoje? Está certo? Não está? O que eu posso melhorar? O que eu fiz de bom hoje? Ai, que bom! Amanhã eu vou tentar fazer de novo, vou fazer de outra forma. Então, é olhar a parte que não foi boa, que nós nos equivocamos para tentar hoje. E alimentar a parte que nós vemos que fomos bons. Ai, dei um sorriso para aquela pessoa que estava tão triste. Nossa, foi muito bom. Dei um abraço, dei um aperto de mão. Olha que coisa boa. Às vezes as pessoas só precisam disso. De um sorriso, de um abraço, de uma palavra. Porque elas têm tudo materialmente, mas às vezes não tem naquele momento esse aconchego, esse carinho, esse amor. Então, é a gente procurar pensar no que nós estamos fazendo. Que rumo a nossa vida está tomando. E se no dia seguinte fizermos algo que não queríamos fazer, tem mudança. Vamos pensar de novo e tentar no outro dia se melhorar. Porque a nossa evolução não acontece de um momento para o outro. Não é eu falando agora, eu quero ser boa para você. É um investimento. É um trabalho de muito tempo. Erramos, não vamos ficar falando de erro. Vamos pensar na responsabilidade, como diz Joana. Não vamos ficar pensando em culpa, não. A nossa evolução é assim. A gente erra, acerta, mas o principal é ter aquele objetivo de ir para frente se melhorando. Melhorando sempre. Então, quem fala tudo isso, dessas perguntas, dessas respostas, é Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos. Mas também há uma outra coisa que a gente precisa pensar. Quantas vezes a gente fala assim, eu não sabia, eu fiz isso porque eu não sabia. A gente acha, a gente quer dar uma de ignorante. Não sabia. Mas, lá no Livro dos Espíritos, 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Todos nós sabemos. Nós já nascemos. A nossa consciência com a lei de Deus. Impressa. Quantas vidas nós tivemos? Não sei, nem imagino. E às vezes nem é bom saber quantas vidas nós tivemos e o que a gente fez. Está ali na consciência. Todas essas vidas nós tivemos noção das leis divinas. Visto que o homem, continua a pergunta, traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser revelada? Então o homem sabia da lei de Deus. Sabia. Depois Moisés recebeu os 10 mandamentos para lembrar. Depois veio Cristo.
E ainda colocou mais a lei do amor. E depois, para lembrar a gente outra vez, veio a doutrina espírita. Falar tudo aquilo e algumas outras coisas. Porque nós já estávamos maduros para poder entender. Aquela época, o próprio Jesus falou. Porque Pedro perguntou, mas por que falas por parábolas? Porque a vós é dado a entender, aí eles não. Então nós não tínhamos entendimento para toda a mensagem do Cristo. Então voltou novamente, veio a doutrina espírita e explicou a mensagem na sua pureza, na sua verdade, sem interferência de ninguém, de dogmas, de nada. É na sua pureza e na sua verdade. Então, os Espíritos falam aqui no Livro dos Espíritos, porque os homens esqueceram e desprezaram a lei. E Deus, então, quis que ela fosse lembrada. Qual aí? 625. Qual o motivo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Só tem uma palavrinha, Jesus. Lá no Livro dos Espíritos. Modelo e guia, Jesus. Tudo. Ele é o nosso guia, o nosso mestre, o nosso terapeuta, o nosso psicanalista. Ele é tudo. Tudo que a gente quiser, resposta a gente vai encontrar no Evangelho. Ou se a gente não tiver condições de entender através da oração, nunca vai ser ligada para nós uma resposta do alto. Porque temos o nosso guia, temos os nossos benfeitores, temos tantas obras, né, que podem responder os nossos questionamentos. Então, não podemos dizer que nós não sabemos, que nós fizemos algo porque não sabemos. O nosso guia está ali. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. O que tem lá dentro, que tesouro que nós temos nas nossas mãos. Um tesouro incalculável. As obras básicas. Hoje eu estava conversando com uma mãe que fala que a menina dela, de 12 anos, ela é católica. A menina dela vê, escuta, fala, conversa com os espíritos. E eu falei para ela que fizesse a menina aí uma evangelização, porque a menina só tem 12 anos. Nós temos tudo isso nas nossas mãos. A resposta de tudo isso nas nossas mãos. As pessoas de outras religiões, de outras crenças, não têm essa oportunidade de ter tantas respostas para as questões que elas mesmas fazem, sobre a mediunidade, sobre a vida além do mundo, sobre, como dizia o Divaldo, né? Ele falava assim, que sobre as obras básicas, ele falava que às vezes nós lemos tantos livros, obras complementares, e nós não temos o conhecimento da base real da nossa doutrina, daquilo tudo que os Espíritos trouxeram. Mas é difícil mesmo. É difícil entender algumas coisas, mas vamos procurar entender, vamos procurar fazer. Quando a gente compra uma máquina, sei lá, alguma coisa para a nossa cozinha, vamos falar para as mulheres, que vem um manual, a gente não sabe mexer, vai fazer, a gente vai procurar no manual. Se não entender lá, a gente vai perguntar para alguém. É assim que nós devemos agir com as nossas obras espíritas, para a gente poder aproveitar esse bendito momento dessa atual encarnação. Existem
com o conhecimento da mensagem de Jesus. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. É uma oportunidade bendita, para que a gente não volte para lá, né? Como as outras vezes que nós voltamos, com as mãos vazias, com os bolsos vazios. Nós temos que levar muitas coisas para lá. Nós não sabemos o que nós prometemos quando voltamos para cá. Então, eu queria ler para vocês uma parábola, a parábola do festim de bodas, uma parábola lá de Jesus, né? Que diz o seguinte: eu vou ler para que seja mais autêntico, né, do que se eu falar. Falando assim por parábolas, disse-lhe Jesus: o reino dos céus assemelha-se a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Esses, porém, recusaram ir. O rei despachou os servos com ordem de dizer, da sua parte, aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Acho que há uma semelhança, né, com algumas vezes, algumas ações da nossa vida, como somos convidados para um festim, quando fomos convidados para uma tarefa no peito. Eu não posso, eu vou viajar. Aí um foi para a casa de campo, outro foi trabalhar, outro estava cansado. Os outros pegaram os servos e os mataram, depois de eles haverem feito muito ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para eles foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quanto encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos quanto iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Quando a gente vê lá no Evangelho, os Espíritos falam, né, explicando essa parábola, que esses que os convidados, né, os servos que foram chamados, convidados, são aqueles que vieram trabalhar, que foram os apóstolos, os missionários que vieram trabalhar, e quando foram pregar a mensagem de Jesus, quantos foram mortos? A gente pode citar muitos, né? Desde o princípio dos apóstolos até os dias, os anos mais adiantados, né? Então, aí, o rei mandou que chamassem todos das ruas, dos encruzilhadas, para que todos viessem. Entrou em seguida, e todos foram e sentaram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio, então disse ao rei, à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos são chamados e poucos os escolhidos.
seguir o caminho do bem. Muitos que estiveram conosco já devem estar nas esferas superiores, como aqueles apóstolos, como aquelas pessoas que estavam com Jesus ou outros seguidores de Jesus. Nós vemos os nossos amigos, olha, Eurípides, né? Dr. Bezerra, tantos espíritos que estiveram aqui, que já seguiram o caminho. E nós estamos novamente convidados para as portas. Será que nós vamos ser aquele que não está com a túnica nupcial e ter que voltar novamente para o outro planeta, nesse período de transição, nesse período em que vai haver separação daqueles que realmente lutaram para se melhorar e daqueles que ainda continuam vivendo no mal, como que nós citamos no começo. Nós trouxemos justamente aqueles episódios, né, de violência, de vingança, feminicídio, né, estupro de menores. Nós trouxemos tudo isso porque ainda muitas pessoas se comprazem nisso. Mas nós já temos um outro olhar. Nós temos que ajudar a construir um mundo melhor. Como? Vocês moram em Monte Alegre, moram em Bar, e o mundo é imenso. Como nós vamos construir esse mundo melhor? Construindo um mundo melhor dentro de cada um de nós. Cada um melhorado, melhora ao seu redor. Pensa bem como aquela onda vai estendendo. E daqui a pouco, aqui, talvez nas outras encarnações, nós vamos conseguir encontrar um melhor. Espero que possamos reencarnar na Terra regenerada, né? Então é para isso que nós estamos tentando fazer essa luta constante. Então nós podemos ser esse instrumento do Pai, de nosso Mestre, para melhorar o mundo, melhorando a nós mesmos, ajudando aqueles que estão sobre a nossa guarda, a nossa família, a se melhorar, orientando as nossas crianças, os nossos jovens, evangelizando, passando para eles os valores morais, o respeito ao seu próximo, para a gente não ver mais jovem atirando fogo em pessoas que dormem na rua, matando animais, ou se vestindo de animal, achando que é um animal e agindo na rua, que nem animal, como a gente vê nos vídeos. Nós não queremos isso para os nossos filhos. Então, somos responsáveis por eles e por aqueles que estão na nossa parte. Então, melhorando-nos, nós vamos melhorar o mundo. Imaginemos a Terra transformada. A Terra que tem a paisagem maravilhosa, a nossa natureza, a vida animal, tudo é bonito na Terra, tudo é bonito. O que fica feio é o que o homem destruiu. Imaginemos ela com pessoas melhores, como deve ser bom. E devemos lutar para que está esse mundo melhor. Então Jesus é o caminho. Mais uma vez lembrando, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então era essa a reflexão da noite. Eu agradeço vocês pela atenção e que Deus abençoe a todos, né? A gente tenha a força para seguir avante. Obrigada.